salve galera ligada no curso Montessori. Meu nome é Thales, sou professor de História e nós vamos dar continuidade à nossa aula de Revolução Francesa. Bom, nós na última videoaula nós vimos sobre como que ela começou, né, a introdução e tudo mais, chegando até a Assembleia, a primeira Assembleia, depois a Assembleia Constituinte, para dar os seus devidos rumos, né, para a França. E agora nós vamos continuar para a Assembleia Nacional. Bom, basicamente essa Assembleia ela é onde surgem os dois grupos que a gente conhece muito quando a gente vai tratar de Revolução Francesa, que são os girondinos e os jacobinos. Bom, os girondinos eles são basicamente a alta burguesia e os mais ricos, e os jacobinos eles são os profissionais liberais, né, os membros de uma burguesia um pouquinho menor. Bom, basicamente temos que pensar como é que está a França agora. O rei acabou de ser capturado tentando fugir e vai ser executado, ou já foi executado. Então nós já estamos na era do terror, né, que tudo isso, né, acaba que gera uma instabilidade na própria França. Quem entra no governo, nos votos e tudo mais, acaba também declarando guerra à Prússia e à Áustria por conta da familiaridade, né, do absolutismo, essa ideia de ter um rei absoluto lá ainda, e também por ter tentado ajudar na fuga do próprio rei. E basicamente a derrota acaba sendo inevitável. Por quê? Por que a derrota é inevitável? Por conta de o país está dividido em dois. Tem os girondinos e os jacobinos. Como é que você consegue, né, convencer isso? Como é que você consegue, basicamente, defender algum lugar ou qualquer coisa? E, basicamente, a população vendo isso ainda fica magoada. Lembre-se que a revolução ela não começou dos burgueses, ela começou da população mais baixa, porque estava desestabilizada e agora ficou mais desestabilizada ainda. Então, basicamente, se tem um grupo que invade a prefeitura de Paris, né, para tentar botar uma certa moral na parada. E assim eles instauram um governo independente, conhecido como a Comuna de Paris, que para pressionar a Assembleia para, né, dar um fim, um basta a essa questão toda com a Prússia e tudo mais, para meio que decidir quem vai ser o mandante, né, quem vai ser o cabeça nessa questão. E quem acaba vencendo, né, a decisão e da Assembleia, das eleições, é um jacobino. Na verdade, são três jacobinos. O Danton, o Marat e o Robespierre. O Robespierre vocês provavelmente escutam mais. Os outros são bem desconhecidos, mas eles são os que mais a gente conhece. E aí, de fato, acontece a morte do rei, e aí, de fato, que se inicia o regime do terror, onde era mesmo morrendo adoidado. Bom, seguindo, nós também temos a questão de um lado, tipo, um governo que está ali enfurecido por não ter, por estar no meio de uma confusão gigantesca, os girondinos do lado fazendo total oposição, falando que eles governariam melhores, que o governo de Paris está ruim por conta deles, não sei o que lá, e que tudo isso poderia ser um problema resolvido se eles assumissem o poder. Do outro lado, nós temos a comuna que foi instaurada, que ao mesmo tempo os jacobinos, tipo, eles queriam que basicamente se juntassem, né, com esse pessoal que não fosse da elite, né, e acaba que eles têm que lutar contra também ao mesmo tempo, sabe? São três vias, basicamente, e duelando pelo controle da França e tudo mais. E, basicamente, surgem também dois grandes pensadores, que é o Locke e o Rousseau, é, basicamente para tentar, né, defender chegar num consenso para que os lados não se sintam tão é, ofendidos. Aí, para os girondinos, que o Locke, né, está desse lado, ele defendia basicamente a meritocracia e a garantia da propriedade. Já para os jacobinos, o Rousseau, que é o representante, o cidadão, ele pode atuar em todas as esferas, não importa. Qualquer cidadão, não importa quem ele seja, ele pode atuar em qualquer lugar. Bom, uma curiosidade, né, só para deixar bem explicado isso, que basicamente os jacobinos, durante toda a sessão, né, que acontecia na Assembleia, na Convenção e tudo mais, eles sempre se sentavam à extrema esquerda. Já os girondinos sempre à extrema direita.
Então, essa questão de... tem um terceiro grupo, né, que é o pessoal da comuna e tudo mais, eles ficam na planície, o que seria que era um meio. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão de direita e esquerda, até nos tempos atuais, a Revolução Francesa ela aconteceu tem bastante tempo, mas as ideias ainda percutem até hoje, se você olhar bem. Até essa predisposição do que é direita, ou de esquerda, de privatizar, de não privatizar, meritocracia, de que todo mundo tem o mesmo potencial para alcançar qualquer coisa, não devem ser haver empecilhos para que um cidadão consiga, e basicamente essa questão toda. Bom, eu já falei várias vezes do terror francês, mas eu nunca cheguei a falar. Bom, o que foi o terror francês? O Robespierre, né, quando ele assume, né, como líder jacobino, ele sempre colocava as pautas dele, né, sempre eram para tipo uma mudança através da justiça contra os traidores da pátria francesa. Ou seja, como eu disse, né, o rei ele é logo executado quando ele é preso, ele é pego, né, tentando fugir, e ele é um traidor, porque você imagine só, você é um rei, né, os cidadãos, tipo, quase uma idolatria, né, ao cara, e ele simplesmente quer fugir, sabe? Não, não pode isso. Então ele acaba sendo morto, decapitado, né? E basicamente essa ditadura, que eu posso, é uma ditadura, né, entre aspas, ela começa a surgir no jacobinos para tentar catar esses traidores. E qualquer pessoa que entrasse em um perfil era mandada para sentença e era, tipo, em um dia você podia ser preso, condenado e executado. Não demorava muito. Então acabava que muito tempo as pessoas tinham medo de fazerem o que queriam, porque tinham medo de, tipo, eu ser condenado como um traidor da pátria e ao mesmo tempo que isso acontece, eu perco eu perco minha vida, sabe? Então, óbvio que isso aí era muito, muito ruim. Também uma coisa que acontece, que é onde acontece essa fim dessas guerras, né, contra o Áustria e tudo mais, é que se estabelece um voto universal. E também, né, acaba que a reforma agrária vem com isso. Além do lei do preço máximo, que é uma lei que basicamente é para controlar uma inflação, não vou dizer inflação, porque é meio anacrônico, mas é uma certa inflação. Tipo, se produz menos, então o preço aumenta muito, e ao mesmo tempo que as pessoas não têm um poder de compra para comprar aqui, então estabiliza totalmente a balança comercial. E é, aí acaba que essas leis vão surgindo, tudo isso ao longo de 1793, 1794 e tudo mais. Bom, depois de um tempo, com os excessos, né, do governo do Robespierre tipo, tudo que ele fazia, essa questão do medo que ele pregava, de tipo, nobre bom é nobre morto, coisas do gênero, acaba que ele próprio tem o seu fim do mesmo jeito, né? Que uma conspiração acontece, que a gente costuma, vamos dizer, nove termidor, basicamente ela inicia, né, para tirar, é uma comunhão entre os girondinos que não estavam no poder junto com os membros da planície, para eles tentarem de algum jeito tirar o Robespierre do poder e por assim acabar com a vida dele para que finalmente consiga se haver um pouco de estabilidade, já que ele estava cada vez mais inflando a população para que continuasse essa caça à nobreza, a caça às pessoas que eram contra os ideais, contra a revolução, né? Bom, e por fim, né, dessa parte de Revolução Francesa, nós temos os girondinos que eles começam, né, a obter poder, começam a idealizar uma certa república, que já era algo que extremamente avançado para essa época. Vamos lembrar que a independência do Brasil vem depois, e, tipo, já existia uma república e tudo mais, tentando estabilizar. Claro, o povo estaria presente, porque acho que nenhum francês seria doido o suficiente de falar que o povo não ia participar de mais nada, porque senão provavelmente ia ser morto. Eu acho que eles não teriam pena para isso. A reforma agrária, ela acaba sendo interrompida, infelizmente, porque, né, basicamente, assume o novo governo, e quando assume o novo governo, as coisas mudam, e nem é culpa dos jacobinos, os girondinos mesmo que fizeram isso, porque, basicamente, se houvesse uma reforma agrária de fato, eles poderiam perder terra. Muitas pessoas perderiam, muitas pessoas aliadas ali ao ideal deles estariam perdendo essas terras e tudo mais. E, né,
mas o que continua realmente, a liberdade individual e comercial continua, e o voto ele volta a ser censitário, ele não é mais universal. É também um governo provisório, né, chamado diretório, acaba assumindo o poder, e também se é registrada uma nova Constituição em 1795. Bom, parcialmente o governo ele se regulariza, né? Os diretores do diretório, eles conseguiam fazer com que as decisões do país fossem boas para quase todos os lados. E também tinha uma outra questão que a maioria dessas pessoas que compunham esse diretório eram militares. Então acaba que para eles é uma facilidade um pouco maior de ser estrategista e tudo mais. É, então, né, depois de um tempo, sendo maioria, eles decidem de uma vez por todas exterminar essa revolução que ainda existia, né, para a mudança, e instaurar um governo militar com o tema da próxima aula, que é o Napoleão Bonaparte, que depois de diversas vitórias em campos de batalha, e aí ele conseguiu simplesmente destituir o diretório, né, sem nenhum esforço, porque como a maioria era militar, então ele foi só falando, gente, agora eu vou dominar porque eu sei muito sobre tudo e eu consigo, eu sou um ótimo estrategista, então eu vou conseguir levar o país, né, para frente. E assim se inicia a Era Napoleônica. Bom, só uma parada muito curiosa, eu botei isso na apostila também, que o hino francês, eu não sei se vocês já leram, se vocês já tiveram um contato, mas é algo que é muito bom, por conta de você conseguir observar que esse hino foi criado nessa época e até hoje perdura. Tanto que uma parte que fala sobre a guerra e tudo mais, vamos lá, filhos da pátria, vamos lá, o nossa glória chegou. Basicamente, ele está falando da população que está ali na ralé, que agora teve um voz, finalmente. Vamos formar o nosso batalhão, vamos dar armas aos cidadãos e tal, vamos marchar. E aí que entra uma questão que já caiu no vestibular, que eu quero que vocês sempre se lembrem, que é francês não combina de jeito nenhum com imigrante. Francês detesta, francês detesta imigrante em todos os sentidos. Por quê? Imigrante para eles não é um francês puro e tudo mais. Tanto que eu tinha professores na faculdade que eles falavam sobre quando viajavam para a França, se eles falassem inglês, em algum estabelecimento mesmo, eles eram tratados mal. Mas se eles falassem em francês, a conduta era totalmente diferente. De tão patriotas que eles se tornam. E aí tem até essa parte do próprio hino que está lá. Cadê a parte, se eu não me engano... Uma parte do próprio hino que diz que um sangue impuro ague o nosso arado. Basicamente, ele está mostrando que o impuro não é um francês. O impuro é um imigrante que está na França agora e que ele tá lá e vai, tipo, matar só por você ser um imigrante, tá roubando ali a cultura, tentando miscigenar a sua cultura com a dele, que eles não gostam disso. Bom, para essa videoaula já tá bom. Próxima videoaula a gente vai tratar sobre a Era Napoleônica. E é isso, galera. Valeu, valeu!